As 7 orações de Paulo que pode mudar a sua vida. A oração por sabedoria e revelação espiritual. Efésios 1, 17 e 18. Paulo não começou suas orações pedindo prosperidade, portas abertas ou livramentos imediatos. A primeira coisa que ele rogava a Deus era por algo muito mais profundo: sabedoria e revelação. Ele sabia que sem isso, tudo o mais se tornaria superficial, porque sem entendimento espiritual, o coração se endurece, a fé se enfraquece e até mesmo o que é de Deus pode ser mal interpretado. É por isso que ele escreve aos Efésios: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa oração não é uma busca por conhecimento racional. É uma súplica para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais do coração. Porque a mente pode entender, mas só o coração transformado consegue crer de verdade. Paulo sabia que muitas pessoas dentro da igreja tinham acesso à doutrina, mas não à revelação. Tinham Bíblia aberta, mas coração fechado. Tinham ouvido o Evangelho, mas ainda não haviam sido tocadas pelo Espírito de sabedoria. Por isso, ele ora por iluminação, por uma abertura interna, por um despertar de dentro para fora. E se você parar agora para refletir, talvez esse seja justamente o tipo de oração que você nunca fez com profundidade. Quantas vezes você já clamou por sabedoria do alto? Não sabedoria humana, teórica, intelectual, mas aquela sabedoria que vem de Deus, que penetra as profundezas do Espírito, que revela o propósito eterno mesmo nos dias difíceis. Quantas vezes você pediu revelação, mas com um coração verdadeiramente sedento, disposto a obedecer o que Deus mostrasse, mesmo que fosse difícil de aceitar? A sabedoria que Paulo pede não é para se destacar, impressionar ou ter prestígio religioso. É uma sabedoria humilde, que reconhece que sem o Espírito tudo é vaidade. É a sabedoria que nos ensina a discernir entre o que parece bom e o que é realmente de Deus. A revelação que ele suplica é aquela que muda a maneira como você enxerga a sua própria vida, a sua história, o seu passado e até suas dores. É a revelação que mostra onde está a herança que te pertence, o chamado que você carrega, a esperança que o mundo tenta apagar, mas que ainda arde em algum lugar dentro de você. Muitas vezes oramos por mudança de circunstâncias, mas Paulo está nos ensinando a orar por mudança de percepção. Porque quando os olhos do coração são iluminados, você começa a enxergar a glória escondida em meio ao caos. Você vê que aquele problema que parecia um atraso era na verdade um treinamento, que aquela porta fechada era proteção, que aquela espera longa era lapidação. E tudo isso só se entende quando a sabedoria de Deus invade o interior. Essa oração de Paulo é tão poderosa que muda até a maneira como lidamos com os outros. Porque quando você tem revelação espiritual, você para de julgar pelas aparências. Você começa a enxergar a dor por trás do silêncio, a batalha por trás do sorriso, a guerra por trás da rotina de alguém. E então, ao invés de criticar, você intercede. Ao invés de apontar, você abraça. Ao invés de se afastar, você se compadece. Porque a revelação não apenas nos conecta a Deus, mas nos reconecta com a humanidade de forma santa. Agora pense comigo, e se você começasse a orar assim? E se ao invés de simplesmente pedir soluções, você clamasse por sabedoria para discernir a vontade de Deus? E se ao invés de apenas querer respostas, você pedisse revelação para entender o que Ele já está fazendo, mesmo em silêncio? Talvez a sua vida começasse a ser guiada não mais pelas circunstâncias, mas pela visão espiritual que o Pai deseja derramar sobre seus filhos. Paulo não estava orando isso apenas para os líderes da igreja. Ele orava por todos, por novos convertidos, por crentes maduros, por pessoas comuns, porque ele sabia que a sabedoria e a revelação não são privilégios de alguns, mas promessa para todos os que desejam conhecer mais profundamente ao Senhor. E talvez seja esse o seu caso hoje. Talvez você tenha sede de algo mais,
algo além da superfície, além do religioso, além do comum. E Deus está pronto para abrir os seus olhos espirituais, se você tiver coragem de pedir, de buscar, de insistir com fé. Então pare por um momento. Feche os olhos e ore como Paulo. Não peça coisas, peça visão, peça profundidade. Peça que o Espírito Santo te revele quem é Deus de verdade, quem é você nele e o que ele tem reservado para a sua jornada. E quando essa luz começar a brilhar dentro de você, tudo ao seu redor vai começar a fazer sentido. Essa é a primeira oração, a mais fundamental, porque sem revelação não há transformação. Sem sabedoria espiritual não há maturidade. E sem olhos iluminados não há esperança sólida. Que o mesmo Deus que ouviu a oração de Paulo ouça agora o seu clamor. E que a partir de hoje você nunca mais ore da mesma forma. A oração por força interior através do Espírito. Não é difícil encontrar quem ora pedindo força. A maioria clama por vigor para suportar crises, doenças, traumas ou lutas internas. Mas o tipo de força que Paulo pede ao Pai não é humana, nem emocional, nem física. Ele ora por algo infinitamente mais profundo. Ele escreve aos Efésios dizendo: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. O que ele está pedindo aqui não é uma força comum, mas um poder que nasce da glória de Deus e que atua na parte mais invisível do ser humano, o Espírito. Paulo entendia que o que sustenta alguém de pé não são os músculos, nem a mente, nem o otimismo. É o Espírito. E quando esse Espírito está fortalecido pelo Espírito Santo, não há tempestade externa que consiga derrubar. Ele não está orando para que os efésios escapem das dificuldades, mas para que recebam poder interior para atravessar o que for necessário. Essa é a oração de quem compreendeu que o Evangelho não nos isenta do sofrimento, mas nos transforma por dentro para que sejamos inabaláveis mesmo no meio da dor. Quantas vezes você já sentiu que o que estava fraco dentro de você não era o corpo, nem a lógica, mas a alma? A vontade de continuar, a fé, o senso de identidade, o senso de propósito, tudo isso parecia desaparecer? E foi justamente nesses dias que nenhuma palavra de fora resolvia. Ninguém entendia, ninguém ajudava. Porque o problema não estava fora, estava no homem interior. E é por isso que a oração de Paulo é tão necessária hoje. Porque ela não tenta maquiar o sofrimento, ela toca na raiz. E quando ele fala que essa força vem segundo as riquezas da sua glória, ele está nos ensinando que não se trata de algo limitado. A glória de Deus é inesgotável, e dela procede um poder que é capaz de restaurar o que já morreu dentro de alguém. Paulo sabia disso por experiência própria. Ele mesmo afirmou em 2 Coríntios 4,16 que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele não falava de teoria. Ele vivia sendo renovado no espírito, mesmo quando o corpo sangrava ou quando a prisão apertava. A oração de Efésios 3,16 não é uma oração para quem quer que tudo fique fácil, mas para quem quer resistir de pé enquanto tudo estiver difícil. É para quem está disposto a ser transformado por dentro, enquanto o mundo lá fora insiste em desmoronar. É para quem entende que o Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para empoderar o mais íntimo do nosso ser com uma força que não é nossa. Logo em seguida, no versículo 17, Paulo revela o propósito dessa força interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ou seja, o fortalecimento interior cria espaço para uma habitação mais profunda de Cristo em nós. Não se trata apenas de suportar, mas de ser moldado para receber mais da presença dele. Quando o Espírito nos fortalece, ele prepara o interior como um templo vivo, sólido, resistente, apto para carregar a glória. Essa ideia é confirmada em Colossenses 1:11, quando ele ora dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria.
Veja que o resultado do fortalecimento é perseverança, e não qualquer perseverança, mas acompanhada de alegria. Uma alegria que não depende de circunstâncias, mas de uma força que vem do alto. Talvez você esteja buscando justamente isso agora. Talvez já tenha tentado se motivar com frases positivas, com conselhos, com vídeos, mas ainda sente um cansaço que não passa. Talvez tudo o que você precisa é fazer essa oração de Paulo. Uma oração que não tenta convencer Deus a tirar o peso, mas que clama por poder para suportar o peso com fé, com firmeza e com paz. Uma oração que suplica por intervenção do Espírito no seu interior, para que você volte a respirar com esperança, mesmo que lá fora ainda chova. A maior fraqueza não é cair, é viver com o espírito enfraquecido. É quando o homem interior se apaga e o exterior toma o controle. Mas a oração de Paulo vem para reverter isso. Ela nos conduz ao lugar onde o Espírito sopra fôlego novo, restaura as raízes e reativa a chama. Ela nos reconecta com a fonte invisível de poder que vem direto do trono. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Isso significa que ele não ignora nosso cansaço, ele vem com socorro. Ele se aproxima da dor com compaixão e com poder. E quando oramos como Paulo, quando buscamos essa força interior que só o Espírito pode dar, não apenas suportamos, superamos, não apenas resistimos, nos tornamos testemunhas vivas do que é ser sustentado por uma força que não é humana. Se você chegou até aqui, entenda. Essa oração é para hoje, para agora. Você não precisa mais fingir que está bem. Pode ser sincero com Deus e pedir: Pai, segundo as riquezas da Tua glória, fortalece-me no meu homem interior com o Teu Espírito. Essa é uma oração que move o céu, porque quando o interior é restaurado, o exterior muda como consequência. A oração por amor que transborda com discernimento. Paulo poderia simplesmente ter orado para que os cristãos de Filipos amassem mais, mas ele vai além. Ele ora para que o amor deles aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Isso revela algo profundo. Nem todo amor é cego, e nem todo amor puro é ingênuo. Paulo sabia que o verdadeiro amor cristão precisa crescer, mas crescer com consciência, com discernimento, com direção espiritual. Em Filipenses 1:9 e 11 ele escreve: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa oração parte de um princípio espiritual essencial. O amor genuíno não é apenas emoção ou afeto. É uma virtude moldada pelo conhecimento da verdade e pelo discernimento dado pelo Espírito Santo. Paulo entende que amar sem direção é correr risco de aceitar o que desagrada a Deus em nome de uma bondade desconectada da verdade. Por isso, ele ora para que o amor aumente, sim, mas junto com entendimento e sensibilidade espiritual. Esse tipo de oração é um antídoto para uma das maiores confusões dos nossos tempos: o amor sem verdade e a verdade sem amor. Quando alguém ama, mas sem discernimento, acaba tolerando o pecado, confundindo graça com aprovação, confundindo misericórdia com conivência, e por outro lado, quando alguém tem discernimento sem amor, se torna frio, julgador, insensível, pronto a corrigir, mas incapaz de acolher. Paulo está orando por um equilíbrio divino entre amor e sabedoria. E essa oração não serve apenas para líderes ou pastores, ela é necessária para todo cristão. Porque todos nós somos colocados em situações onde precisamos amar pessoas difíceis, perdoar ofensas, lidar com erros, aconselhar, instruir, corrigir, e tudo isso sem perder a essência do amor. Paulo está dizendo: vocês precisam de um amor que não seja apenas sentimento, mas que seja conduzido pelo Espírito de forma sábia, santa e eficaz. É o mesmo princípio que ele descreve em 1 Coríntios 13, quando fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, e que tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor assim só é possível com intervenção divina. Por isso, ele ora. E por isso nós também devemos orar. Porque há situações na vida em que só o amor de Deus, cheio de discernimento, pode nos guiar sem que nos percamos. Quando Paulo fala em aprovar as coisas excelentes, ele está dizendo que esse amor com discernimento nos permite fazer escolhas espiritualmente maduras. Em outras palavras, nos ajuda a dizer não para o que é bom, e sim para o que é excelente. Nos ensina a discernir entre o que parece certo e o que é realmente justo aos olhos de Deus. Amor assim nos afasta da mediocridade espiritual e nos impulsiona para a excelência do reino. Talvez você esteja lidando com pessoas que ferem, confundem, se contradizem. Talvez você esteja tentando amar, mas sente que está se perdendo no processo. Talvez tenha perdoado tanto que já não sabe se está sendo sábio ou sendo bobo. Talvez já tenha se calado tanto em nome do amor que se sente sufocado. Ou talvez tenha falado demais e agora se sente culpado por não ter amado com mais compaixão. Esse é o momento de fazer a mesma oração de Paulo. Senhor, faz meu amor crescer, mas que cresça com sabedoria, com discernimento, com direção. Esse tipo de oração muda a forma como enxergamos relacionamentos, conflitos, ministério, casamento, criação de filhos, amizades, discipulado, porque não nos tornamos reféns do amor sem juízo, nem vítimas da frieza disfarçada de sabedoria. Nos tornamos maduros. E é exatamente isso que Paulo está rogando ao Pai: maturidade espiritual através do crescimento do amor. E essa maturidade não é para a vaidade, é para que sejamos, como ele diz, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, que vivamos de forma íntegra, sem máscaras, sem duplicidade, sem tropeços ocultos, até o retorno do Senhor, e que, nesse caminho, estejamos cheios do fruto da justiça. Frutos que só podem ser gerados por quem ama, com o coração cheio de Deus e a mente cheia da verdade. Lembre-se do que está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não é natural, ele é celestial. Ele não nasce da emoção, nasce da habitação do Espírito. Por isso, se hoje você sente que seu amor esfriou, ou que está confuso, ou que está pesado demais, ore como Paulo. Peça por esse derramar, mas peça também pelo discernimento, pelo conhecimento, pela sensibilidade espiritual que vem do alto. A sua vida será transformada quando o seu amor for conduzido não apenas por sentimentos, mas pelo Espírito da verdade. E quando isso acontecer, você passará a ver as pessoas com os olhos de Cristo, a amar sem se perder, a perdoar sem ser manipulado, a acolher sem ser cúmplice do erro, a falar com mansidão, mas com firmeza, a viver com leveza, mas com profundidade. Isso é amar com discernimento, isso é orar como Paulo. Não ore pedindo alívio, ore pedindo fortalecimento, porque quando o Espírito enche o interior, até o sofrimento se transforma em propósito e você se torna inabalável. Não por ser forte, mas porque carrega dentro de si o espírito de quem já venceu todas as coisas. A oração pela plenitude de Deus na alma. Paulo não se contentava com cristãos parcialmente cheios. Ele não intercedia para que as pessoas apenas tivessem boas experiências com Deus. Ele orava para que fossem completamente tomadas por sua presença, cheias até transbordar, preenchidas em todas as dimensões do ser. Em Efésios 3:19, ele clama para que os crentes fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa oração é uma das mais ousadas de toda a Escritura, porque ela nos aponta para um destino espiritual que vai além da salvação, além da religiosidade, além da vida superficial. Paulo não está pedindo mais uma bênção. Ele está suplicando por habitação total da glória de Deus no interior humano. A palavra plenitude, no texto original, carrega a ideia de ser completamente preenchido por dentro, como um recipiente que não tem espaço para mais nada, a não ser o conteúdo que o enche.
Ser cheio da plenitude de Deus é ser dominado por sua presença, dirigido pelo seu Espírito, moldado por sua palavra, rendido à sua vontade e separado para o seu propósito. E isso não é um estado emocional passageiro. É um estilo de vida gerado pelo Espírito Santo em um coração entregue, limpo e faminto. Paulo sabia que muitos na igreja viviam com porções pequenas de fé. Amavam a Deus, mas ainda eram controlados por mágoas. Criam em milagres, mas ainda estavam presos em ciclos emocionais destrutivos. Serviam no corpo de Cristo, mas ainda eram vazios por dentro. E é por isso que ele ora por plenitude, porque só um cristão pleno pode manifestar o caráter de Cristo com verdade. Só quem está cheio da presença de Deus pode suportar a pressão do mundo sem desmoronar. Só quem está pleno pode transbordar o que o céu deseja derramar na terra. Essa oração se conecta com o que ele escreve em Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Paulo está dizendo que em Cristo não falta nada. E se estamos nele, a plenitude de Deus pode também habitar em nós. Não como algo automático, mas como uma realidade que se manifesta à medida que nos rendemos por inteiro. A plenitude não vem para os distraídos. Ela é dada aos famintos, aos que não se contentam com uma vida morna, aos que desejam mais do que experiências religiosas. Desejam Deus, só Deus. Quando Paulo fala dessa plenitude, ele também está respondendo a um dilema que muitos enfrentam: o vazio. Vazio existencial, emocional, espiritual. Gente que serve, mas não sente. Gente que canta, mas não adora. Gente que ensina, mas não vive. Gente que ora, mas não se conecta. Esse vazio é perigoso porque ele tenta ser preenchido por qualquer outra coisa: entretenimento, relacionamentos tóxicos, orgulho, performance religiosa, ativismo. Mas nada disso satisfaz. Só a plenitude de Deus cura o que mais ninguém vê. Por isso, Paulo ora e nos ensina a orar assim: Senhor, enche-me com a tua plenitude. Não quero viver com migalhas da tua presença. Não quero te conhecer só de ouvir falar. Quero ser preenchido por ti de tal forma que meu caráter mude. Meus pensamentos se alinhem com o céu. Minha alma se liberte das correntes invisíveis que me paralisam. Quero andar cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio da tua glória. Nada mais, nada menos, só isso. Só o Senhor. Essa oração também está alinhada com o clamor de Davi, no Salmo 16, 11, quando ele diz: Na tua presença, há plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. A plenitude de Deus é fonte de alegria real. Não a alegria superficial que depende de circunstâncias, mas a alegria que nasce da certeza de estar onde Deus está, de ser habitado pela eternidade em meio ao caos do tempo, de ser templo vivo em um mundo que insiste em viver vazio. A plenitude é também o que move Paulo a escrever Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olhe como ele ora: que sejamos cheios de alegria, de paz, de esperança. E tudo isso no poder do Espírito. Não é teórico, é espiritual. É uma operação interna feita por Deus para gerar crentes que não apenas sobrevivem, mas vivem plenamente para a glória do Senhor. Talvez você esteja tentando avançar, mas se sente incompleto. Talvez você esteja tentando crescer, mas ainda sente que algo falta. Talvez você esteja servindo, pregando, cantando, ensinando, mas o coração ainda está dividido, distraído, ferido. Essa oração é para você. Não se trata de pedir bênçãos externas, mas de clamar por uma transformação interna que muda tudo ao redor. Porque quando Deus enche, Ele transborda. E quando Ele transborda, outros são impactados. Ser cheio de Deus é ser cheio de vida, de coragem, de sabedoria, de domínio próprio, de mansidão, de compaixão, de fé viva, de santidade prática. E tudo isso começa com um clamor: Senhor, enche-me com a tua plenitude. Faça de mim um vaso habitável.
que não reste espaço para o medo, para a vaidade, para a incredulidade. Que o que transborde em mim seja apenas o teu espírito, e não mais os meus traumas, nem as minhas opiniões, nem os meus desejos carnais. É hora de parar de viver pela metade, de caminhar com reservas, de servir com hesitação. É hora de orar como Paulo, de desejar a plenitude de Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque quem está cheio de Deus não depende de aplauso, não teme rejeição, não se perde em crises, não é guiado por vaidades, porque a alma já está ocupada. E onde a plenitude de Deus habita, o inferno não tem mais espaço. A oração por perseverança em meio à aflição. Perseverar quando tudo está bem não exige tanto da alma, mas permanecer firme quando o chão some, quando as forças acabam, quando a injustiça bate à porta, quando o silêncio de Deus parece mais alto que sua voz. Isso exige algo que vai além da força humana. É por isso que Paulo ora de forma tão específica pela igreja de Tessalônica. Ele sabia que aqueles irmãos estavam sofrendo perseguições, sendo pressionados por todos os lados por causa da fé. E mesmo assim, permaneciam fiéis. Então ele escreve: Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 1:11, 12. Paulo não ora para que a perseguição cesse, não clama por alívio imediato. Ele suplica para que aqueles crentes sejam sustentados com dignidade, com força e com fé ativa, mesmo no meio da dor. Essa oração carrega o peso de quem entende que a perseverança não é apenas continuar, é continuar glorificando a Deus em cada passo, mesmo que os passos estejam manchados de sangue, marcados por perdas ou enfraquecidos pelo cansaço. Paulo sabia o que era isso. Ele mesmo havia sido açoitado, apedrejado, abandonado, mas jamais deixou de orar, porque quem persevera não é quem tem mais coragem, é quem depende mais da graça. Essa oração desarma o nosso cristianismo confortável. Ela confronta a ideia de que Deus só está presente quando tudo está dando certo. Paulo está nos mostrando que o nome de Jesus pode ser glorificado em nós, e nós nele, mesmo quando o cenário não é favorável. Ele ora para que os propósitos de Deus se cumpram com poder, não com pressa, não com atalhos, mas com poder. E esse poder, muitas vezes, se manifesta na capacidade de continuar mesmo quando tudo grita para desistir. A perseverança é um dos frutos mais ignorados, mas é também um dos mais preciosos. Tiago declara em sua carta que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Tiago 1:12. E que essa perseverança, quando completa, nos torna maduros e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:4. Ou seja, a aprovação não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. E a perseverança é o que nos conduz à maturidade espiritual. É por isso que Paulo ora. Porque ele sabia que sem oração o desânimo vence, que sem o sustento do alto até os mais fortes caem. Em Romanos 5:3-4, ele revela esse processo. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perceba que a perseverança está no meio desse ciclo divino. Ela é a ponte entre o sofrimento e a esperança. Sem ela, o sofrimento nos afunda. Com ela, o sofrimento nos aperfeiçoa. E Paulo quer que essa ponte esteja firme debaixo dos pés da igreja. Por isso ora, porque sem perseverança, a fé morre antes do milagre chegar. Essa oração também toca em um ponto-chave: que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ser digno da vocação não significa ser perfeito, mas ser fiel. É andar de modo coerente com o chamado que recebemos. É não negociar os valores do reino, mesmo quando o mundo oferece atalhos. É não retroceder, mesmo quando isso parece mais fácil. É viver com integridade, com pureza, com zelo pela verdade,
mesmo quando isso custa caro. Paulo ora para que sejamos moldados pela graça e fortalecidos pelo Espírito para honrar o chamado que recebemos. E isso exige perseverança. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil. Talvez tenha sido injustiçado, rejeitado, ignorado. Talvez tenha semeado e ainda não viu fruto. Talvez tenha obedecido e mesmo assim sofreu. Talvez tenha confiado e mesmo assim se frustrou. E tudo dentro de você quer parar. Mas escute essa oração de Paulo. Ela não foi feita para uma igreja perfeita, mas para uma igreja em meio à guerra. Ela não foi escrita em tempos de paz, mas em tempos de prova. E ainda assim ela carrega uma esperança inabalável, a de que é possível continuar, não por força, mas por graça. Essa graça, como ele escreve em 2 Coríntios 12:9, se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nos sentimos mais incapazes que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade. É por isso que Paulo não ora para tirar a dor, mas para que a glória de Cristo seja vista em meio à dor. Para que o nome de Jesus seja glorificado em nós, não apenas quando vencemos, mas enquanto estamos lutando. Porque há algo mais poderoso do que uma vida perfeita, uma vida fiel em meio ao caos. Perseverar é um ato de guerra espiritual. É resistir ao desânimo como quem resiste a um ataque. É lutar contra a dúvida com a espada da palavra. É não abandonar a oração, mesmo quando o céu parece fechado. É continuar adorando, mesmo quando não se entende. É lembrar todos os dias que Deus não nos chamou para facilidade, mas para fidelidade. E que a nossa perseverança glorifica o nome dele diante dos homens, dos anjos e até dos demônios. Essa oração de Paulo é uma convocação. Um chamado para que você não pare, para que você não abandone o que começou, para que você lembre que há uma graça disponível, que há uma força invisível que pode te levantar hoje mesmo. O propósito de Deus sobre a sua vida não está cancelado. Ele só está esperando que você continue. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma lágrima de cada vez, porque quem persevera não passa despercebido aos olhos do céu. Deus honra os que não desistem. A oração por unidade e comunhão no Espírito. A raiz espiritual da unidade. O mesmo sentimento em Cristo. A unidade verdadeira não começa com acordos entre homens, nem com pactos institucionais, nem com afinidade emocional. Ela não é produzida por conversas, nem por votos, nem por estratégias humanas. A unidade que Paulo clama diante de Deus é espiritual, nascida de uma única fonte, o próprio Cristo. É por isso que em Romanos 15:5 ele ora dizendo: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Note que Paulo não está falando de qualquer sentimento, mas de um sentimento que existe segundo Cristo. Ou seja, é algo que vem de cima, não de dentro. É um milagre, não uma metodologia. É fruto do Espírito, não fruto do esforço humano. Essa oração não é uma utopia. Ela é o clamor de alguém que conhecia as feridas da divisão. Paulo tinha vivido na pele o peso da desunião entre judeus e gentios, entre líderes e discípulos, entre igrejas e ministérios. Ele sabia que onde não há o mesmo sentimento em Cristo, há brechas. E onde há brechas, o inimigo entra. Por isso ele ora, com urgência, para que o mesmo Espírito que nos salvou também nos una. Porque não há comunhão duradoura sem transformação interior. E não há unidade verdadeira sem a presença real de Cristo reinando em cada um. Essa oração se conecta profundamente com o clamor de Jesus em João 17, 21, 23. Ele não pediu que fôssemos grandes, pediu que fôssemos um. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade não é uma opção no reino, é uma evidência de que pertencemos a um só corpo, e é também uma mensagem viva ao mundo. Quando a igreja caminha unida, o mundo crê que Jesus é real. Quando ela se divide, o mundo duvida. A unidade tem um propósito missionário. É espiritual, mas também visível.
Ela comunica glória, mas Paulo vai além. Em Filipenses 2:1-2, ele aprofunda esse chamado. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui ele está dizendo que, se realmente experimentamos Cristo, isso deve nos conduzir inevitavelmente à unidade. O amor que vem de Deus não é só para nos curar, é para nos unir. Essa unidade não é uniformidade. Deus não está pedindo que pensemos todos igual, que sejamos cópias uns dos outros, que abramos mão da individualidade. O que Ele quer é algo mais elevado, uma comunhão baseada em uma nova natureza. O mesmo Espírito que habita em mim habita em você. O mesmo sangue que me salvou, salvou você. O mesmo Jesus que me perdoou, te perdoou. E se isso é verdade, então há algo maior entre nós do que qualquer diferença. E é isso que o mundo precisa ver. Não só palavras bonitas, mas pessoas diferentes, com histórias diferentes, caminhando juntas em nome de um só Senhor. Paulo está orando por uma revolução espiritual silenciosa. Um tipo de unidade que nasce do quebrantamento, da humildade, do arrependimento mútuo. Ele sabe que o mesmo sentimento que havia em Cristo, aquele que se humilhou, que não buscou seus próprios interesses, que perdoou, que lavou pés, é o único capaz de manter a igreja viva, pura e forte. É esse sentimento que deve habitar em nós. Não o sentimento da carne, da razão, da justiça própria, mas o sentimento de Cristo. E isso só acontece com oração, com clamor sincero, com corações rasgados diante de Deus, com joelhos dobrados não para pedir bênçãos, mas para suplicar. Senhor, muda o meu coração. Dá-me o mesmo sentimento que havia em Cristo. Enche-me com teu Espírito até que todo orgulho se vá, até que toda comparação seja desfeita, até que eu veja meu irmão como parte de mim. 1 Coríntios 1:10 mostra a gravidade da desunião. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo não está pedindo por educação, está rogando por unidade. Ele sabia que onde há divisão, há confusão. E onde há confusão, Deus não habita. O Espírito Santo se move em ambientes onde há aliança, não onde há disputa. O mesmo sentimento em Cristo também significa carregar as dores uns dos outros. Romanos 12:15-16 nos chama a isso. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. É empatia espiritual. É sentir o peso do outro como se fosse seu. É chorar pelo irmão como se fosse sangue do seu sangue. É se alegrar pela vitória dele como se fosse a sua. Isso é reino. Isso é corpo. Isso é unidade. Talvez você cresceu em ambientes marcados pela competição, pela comparação, pela frieza emocional. Talvez você foi ferido por pessoas da fé e hoje carrega barreiras invisíveis que impedem comunhão real. Talvez você até ora, mas ainda guarda rancores, ainda resiste ao abraço, ainda evita o perdão. Essa oração de Paulo é para você, não como acusação, mas como convite. O Espírito Santo quer fazer uma obra dentro de você, uma obra de alinhamento, de restauração, de reconexão. A unidade não começa na igreja, começa no coração, começa com uma oração. Senhor, dá-me o mesmo sentimento de Cristo. Quando isso acontece, o impossível se reconcilia. O que era dividido, se junta. O que era pesado, se alivia. O que era motivo de afastamento, se torna ponte de encontro. E a igreja volta a ser o que nasceu para ser: uma só fé, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. O inimigo da comunhão, vaidade, divisão e religiosidade. A oração de Paulo por unidade carrega um peso profético porque ela é feita diante de um campo de batalha invisível. Ele não ora por algo que virá naturalmente.
mas por algo que só o Espírito pode produzir, porque existem inimigos ativos tentando destruir essa comunhão desde o início da igreja. E entre os maiores inimigos espirituais da unidade estão três forças corrosivas: a vaidade humana, a divisão alimentada pela carne e a religiosidade que sufoca a graça. Esses três elementos não apenas ferem relacionamentos, eles bloqueiam o mover do Espírito. A vaidade, silenciosa e disfarçada, é muitas vezes o primeiro veneno que se infiltra. Ela não aparece com cartazes, se manifesta em comparações sutis, em disputas veladas por reconhecimento, em ciúmes espirituais camuflados de zelo. Paulo já via isso na igreja de Corinto, por isso escreve com firmeza: porquanto, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. 1 Coríntios 3:3. Ele não está falando com pagãos, está falando com irmãos na fé. Gente que orava, que participava da ceia, que ouvia pregações, mas ainda vivia guiada por vaidade e orgulho espiritual. Essa vaidade gera disputa entre ministérios, rivalidade entre dons, competição por autoridade. Gente que quer aparecer mais do que servir, que prefere reconhecimento humano a frutos no reino, que se ofende com facilidade porque ainda busca afirmação no elogio dos homens e não na aprovação de Deus. E onde há vaidade, a comunhão morre, porque o orgulho não se submete, não se mistura, não perdoa com facilidade. O orgulhoso prefere ter razão do que manter a paz. Prefere vencer debates do que guardar a unidade. Prefere ser aplaudido do que ser obediente. Depois vem a divisão, que é o fruto maduro da vaidade não tratada. Quando o ego não é crucificado, ele se transforma em separação. Pessoas começam a se agrupar por preferência, por ideologia, por afinidade carnal. As diferenças deixam de ser vistas como riqueza do corpo e passam a ser barreiras de relacionamento. Gente que se fecha em bolhas espirituais como se a sua forma de servir fosse superior à dos outros. Paulo combate isso em Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele não está falando de ataques físicos, está falando de palavras, de atitudes, de ressentimentos velados que corroem a comunhão por dentro. A divisão não começa com escândalos, começa com silêncio, com olhares cortantes, com ausência de oração mútua, com fofocas disfarçadas de preocupação, com isolamento voluntário em nome de uma espiritualidade seletiva. Mas o resultado é sempre o mesmo: o corpo adoece, a presença se entristece, o céu se fecha, porque onde há divisão, há confusão, e onde há confusão, Deus não reina. E então, como se não bastasse, surge a religiosidade, o tipo de religiosidade que esconde rancor por trás de doutrina, que justifica a frieza com argumentos teológicos, que escolhe o formalismo em vez da comunhão viva. Jesus confrontou essa religiosidade mais de uma vez. Em Mateus 23:27 ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A religiosidade cria uma aparência de piedade, mas nega o poder da graça. E onde há religiosidade não há comunhão, só controle, só aparência, só ritual. Mas o Espírito não se move onde há fachada, ele habita onde há verdade. Tiago 3:14-16 nos alerta sobre a sabedoria que promove divisão. Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há ciúmes e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, não é apenas uma questão de personalidade difícil. É um terreno onde o inimigo planta e colhe. É uma brecha espiritual. Esses três inimigos não agem isoladamente. Eles se alimentam uns dos outros. A vaidade prepara o terreno para a divisão. A divisão se fortalece com argumentos da religiosidade. E tudo isso vai sufocando a comunhão
até que ela se torna impossível. E é por isso que Paulo ora, porque ele sabia que só o Espírito pode quebrar essas fortalezas. Só uma igreja cheia do Espírito consegue ser humilde, reconciliadora e cheia de graça. Talvez você tenha vivido em ambientes assim. Talvez tenha visto ministérios se desintegrarem por conta de brigas internas. Talvez você mesmo já tenha se afastado de pessoas por orgulho, por mágoas, por julgamentos apressados. Talvez sua oração precise mudar. Em vez de orar pedindo que Deus mude os outros, comece orando como Paulo. Senhor, dá-nos o mesmo sentimento que havia em Cristo. Um sentimento que abre mão do ego, que perdoa antes mesmo de ser pedido, que busca a paz mesmo quando poderia exigir justiça, que ama mesmo quando não é amado de volta. A comunhão não é fruto de um ambiente perfeito, mas de corações rendidos. Gente que sabe que o inimigo não está no outro irmão, mas no orgulho dentro de si. Gente que decide morrer para a carne para viver no espírito. Gente que não quer mais viver dividida por interpretações, por preferências, por tradições, mas unida pela cruz, pelo sangue, pela palavra viva. A igreja só será plena quando for unida, e só será unida quando for quebrantada, e só será quebrantada quando orar como Paulo. Essa oração precisa voltar ao altar, precisa sair dos livros e entrar na alma, precisa ser feita com choro, com jejum, com confissão, porque o Espírito Santo deseja visitar novamente a igreja, mas ele vem onde há aliança, e não apenas ajuntamento, a glória de Deus revelada na unidade do Espírito. A oração de Paulo não é motivada apenas por preocupação com harmonia ou convivência saudável entre irmãos. A intenção dele vai muito além. Ele ora para que a igreja alcance algo que o mundo não pode produzir, algo que os sistemas humanos não conseguem replicar. Uma unidade que revele a glória de Deus. Em Romanos 15:6, ele completa seu clamor dizendo: para que unânimes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a unidade não é o fim, é o meio. O fim é a glória de Deus sendo manifesta por meio de uma igreja que fala a mesma linguagem do céu, com corações afinados pela graça, e vozes elevadas não pela vaidade, mas pela rendição. A glória de Deus sempre esteve ligada à unidade. Desde o Antigo Testamento, o Senhor deixava claro que derramaria sua presença onde houvesse aliança entre os irmãos. No Salmo 133, essa verdade ecoa de forma poderosa. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O texto não diz que Deus sugere a bênção, diz que ele a ordena. Ou seja, onde há unidade real, há uma ativação divina, uma autorização celestial para que o sobrenatural se manifeste. Não é à toa que Jesus, em sua última oração antes da cruz, fez um pedido específico, a fim de que todos sejam um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 22, 23. Essa unidade tem implicações escatológicas. Ela aponta para o céu. Ela prova ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, porque não há nada mais sobrenatural do que pessoas diferentes, de histórias diferentes, de classes diferentes, de culturas diferentes, glorificando a um só Deus com uma só voz. Isso é milagre visível. Isso é o céu na terra. A glória de Deus não se manifesta apenas com barulho, nem com emoção, nem com rituais. Ela se manifesta onde há aliança. E essa aliança é provada na prática, no perdão oferecido antes do pedido, no amor que cobre multidão de pecados, na honra liberada mesmo sem reconhecimento, na submissão voluntária não por medo, mas por reverência mútua. A unidade, quando gerada pelo Espírito, carrega uma atmosfera que o inferno não suporta. Ela atrai a glória, afasta a contenda e prepara o terreno para um avivamento legítimo. Efésios 4, 3, 6 nos dá a estrutura espiritual dessa unidade.
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Não são 7 ideias, são 7 colunas espirituais que sustentam a comunhão da Igreja. E a glória de Deus repousa sobre esse alicerce. Infelizmente, muitas igrejas hoje buscam crescimento numérico, influência digital, reputação social, mas se esquecem de clamar pela unidade que atrai a glória. Eventos são organizados, campanhas são promovidas, estruturas são fortalecidas, mas corações permanecem desconectados, divididos, amargurados. E onde há divisão, não há glória. Há barulho, há movimento, mas não há presença manifesta, porque o Espírito se move onde encontra acordo. Ele age onde há um povo que, ainda que imperfeito, caminha com um só coração. A unidade do Espírito é uma linguagem profética. É um testemunho público de que o reino de Deus é maior do que qualquer barreira humana. Quando a igreja se une com sinceridade, o mundo para olhar. Porque não é normal ver isso. Não é natural. É sobrenatural. E é por isso que Paulo ora. Ele não está fazendo uma campanha por tolerância. Está abrindo o céu sobre a igreja. Está dizendo: se vocês se unirem com um só sentimento, com um só propósito, com uma só voz, a glória virá. E ela virá com peso, com sinais, com cura, com conversões, com revelações, com renovo. Talvez você tenha buscado avivamento. Talvez você deseje ver a glória de Deus tocando sua casa, sua igreja, sua cidade. Mas será que há unidade em seu coração? Será que você tem orado para que o Espírito alinhe não só os planos, mas também as emoções, os afetos, os sentimentos? Será que você tem se disposto a ser ponte e não muro? Será que você tem clamado por um mover que comece na humildade e floresça na comunhão? A glória de Deus é o objetivo supremo da vida cristã. Tudo o que fazemos deve apontar para isso. E Paulo nos revela que a forma mais poderosa de glorificar o Pai é estarmos unânimes, não apenas em reuniões, mas no Espírito. Quando isso acontece, há cura nos relacionamentos, a restauração de vínculos, a reconciliação entre irmãos que antes não se falavam, há amor prático, a intercessão genuína, a vida de corpo. A igreja deixa de ser um evento e volta a ser família. E Deus se alegra em habitar nesse meio. A unidade não é romântica, ela custa caro. Ela exige cruz, exige negar a carne, exige perdoar 70 vezes 7, exige carregar o outro quando ele não consegue mais andar, exige orar por quem te feriu, exige não se ofender com facilidade, exige maturidade espiritual, mas ela traz a recompensa mais gloriosa de todas: a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Ore como Paulo, clame para que haja unidade não apenas aparente, mas profunda, para que sejamos um só povo, um só corpo, um só espírito. Porque quando isso acontecer, a terra conhecerá o céu. E o nome de Jesus será glorificado, não só em palavras, mas em vida visível, real, transformadora. A oração pela constância na esperança e na fé. O Deus da esperança, a fonte que nunca seca. Quando Paulo ora em Romanos 15:13, dizendo: ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele está apontando para uma realidade que vai além da fé superficial. Ele está falando sobre um Deus que não apenas inspira esperança, mas que é a própria fonte da esperança. Não uma esperança idealista, vazia ou motivacional, mas uma esperança sólida, viva, fundamentada na natureza eterna de Deus. E se Deus é a fonte da esperança, então essa fonte nunca seca. Ela continua jorrando mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E é por isso que Paulo ora, para que essa esperança não seja ocasional, mas constante. Não seja teórica, mas experimentada. Não seja frágil, mas rica, abundante, firme como rocha. Esperança não é um conceito otimista.
É uma força espiritual. É um escudo invisível que protege o coração do crente contra a corrosão do desespero. E essa esperança não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Paulo sabia disso porque ele mesmo enfrentava prisões, perseguições, abandono, naufrágios, fome, frio e calúnias, mas permanecia cheio de esperança. Porque sua esperança não estava no futuro que ele poderia construir, mas no Deus que já havia garantido seu destino eterno. E é esse mesmo Deus que hoje nos convida a beber dessa fonte. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não foi feita em tempos de abundância, mas durante o exílio. Deus estava falando com um povo quebrado, humilhado, afastado da sua terra, aparentemente esquecido. E mesmo assim ele diz: Eu penso em vocês. Eu não desisti de vocês. Eu tenho um futuro para vocês. Eu ainda sou o Deus da esperança. Isso muda tudo, porque se a esperança dependesse das circunstâncias, ela seria inconstante como as estações. Mas quando ela está ancorada na natureza imutável de Deus, ela se torna uma âncora firme e segura para a alma. Hebreus 6,19 afirma isso com clareza. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Ou seja, a esperança que vem de Deus nos mantém firmes mesmo quando tudo balança. Ela nos conecta com o invisível, com o eterno, com o que não pode ser abalado. Mas por que Paulo faz essa oração? Porque ele sabia que a esperança também se desgasta. Ela precisa ser alimentada, renovada, reacendida. A alma humana é lenta para crer, rápida para se cansar, vulnerável ao medo. Por isso ele ora para que sejamos ricos de esperança. Não uma esperança escassa, fraca, tímida, mas uma esperança que transborda, que se derrama, que contagia, que cura, que levanta, que respira promessas mesmo quando a realidade grita impossibilidades. Em Salmos 42:5, o salmista faz uma pergunta sincera: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está falando consigo mesmo. Está chamando sua alma de volta para o lugar da esperança, porque às vezes é isso que precisamos fazer. A alma vacila, a mente se cansa, o coração se fecha, mas o espírito, conectado com o Deus da esperança, continua clamando: Espera, não terminou. Ele ainda está aqui, ele ainda vai agir. A esperança bíblica não é um pensamento positivo, é uma expectativa santa baseada na fidelidade de Deus. Quando Paulo chama o Senhor de Deus da esperança, ele está nos lembrando que essa esperança tem um rosto, tem um nome, tem um caráter, tem uma história. E esse Deus nunca falhou, nunca mentiu, nunca abandonou os que nele confiam, nunca quebrou uma promessa, nunca foi pego de surpresa. Ele é a rocha que sustenta, o fogo que aquece, a luz que guia. E é por isso que nossa esperança pode ser firme. Talvez você tenha confiado em pessoas e se decepcionou. Talvez tenha esperado por algo que nunca chegou. Talvez tenha feito planos que ruíram. Talvez seu coração esteja cansado de esperar. Mas o Deus de Paulo é o mesmo hoje. E Ele quer reativar essa esperança dentro de você. Ele quer limpar as feridas das esperas frustradas. Quer restaurar a confiança que foi quebrada. Quer te ensinar a esperar novamente. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nos seus méritos, mas nele, só nele. Esperar em Deus não é passividade, é resistência ativa, é fé em movimento, é a alma se recusando a morrer, é o Espírito dizendo: mesmo que ainda não tenha acontecido, eu sei em quem tenho crido. É a mulher que orou por anos e ainda prepara o quarto para o filho que ainda não veio. É o homem que continua pregando, mesmo quando ninguém ouve. É o jovem que continua sonhando mesmo depois de várias portas fechadas. É o enfermo que continua adorando mesmo em meio à dor. É o crente que diz: eu espero no Deus da esperança.
Essa oração de Paulo precisa voltar para os nossos lábios. Ela precisa estar nas nossas madrugadas, nas nossas reuniões, nas nossas intercessões. Precisamos voltar a pedir: Senhor, me enche da tua esperança. Não me deixa viver com expectativas baixas. Me faz crer outra vez, esperar outra vez, confiar outra vez. Porque quando isso acontecer, tudo muda. Mesmo que nada mude fora, tudo muda dentro. E o que muda dentro, muda o rumo da nossa história. O Deus da esperança está presente. Ele não falhou com Abraão, não falhou com José, não falhou com Moisés, não falhou com Davi, não falhou com Paulo. E não vai falhar com você. Beba dessa fonte. Ore como Paulo. E seja cheio de uma esperança que não se abala, que não se apaga e que nunca decepciona. Alegria e paz como frutos da fé viva. Quando Paulo ora para que os crentes sejam cheios de todo gozo e paz no vosso crer, Romanos 15:13, ele está revelando um segredo espiritual profundo. A fé verdadeira produz frutos visíveis. A alegria e a paz que brotam da fé viva não são frutos da personalidade, do temperamento ou de uma vida sem problemas. São manifestações da presença de Deus no interior do crente, mesmo em cenários de dor, dúvida ou demora. Paulo não está dizendo que fé evita sofrimento, mas que fé gera alegria e paz no meio do sofrimento, e isso muda completamente a maneira como lidamos com a vida. Muitas pessoas oram por alegria, outras buscam paz com intensidade, mas poucas percebem que essas coisas não são fins em si mesmas. Elas são consequência de uma fé ativa, nutrida, amadurecida. Paulo sabia disso por experiência. Ele escreve aos Filipenses de dentro de uma prisão, com correntes nos pulsos e sem garantias de liberdade, e mesmo assim diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E essa ordem não é um pedido ingênuo, mas o testemunho de alguém que havia descoberto uma fonte de alegria que não dependia de circunstâncias, mas de comunhão com Cristo. O mesmo vale para a paz. Em João 16:33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a paz que ele oferece não é a ausência de problemas, é presença de Deus. É a convicção de que, mesmo no caos, há um trono inabalável governando todas as coisas. É a certeza de que estamos sendo conduzidos por uma mão invisível que jamais erra o caminho. Isaías 26:3 aprofunda ainda mais essa realidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz que permanece está ligada à confiança. Quando a fé é sólida, a paz é constante. Quando a fé vacila, a paz se vai. Não porque Deus muda, mas porque nosso olhar se desloca. Tiramos os olhos do eterno e colocamos no visível. E é por isso que Paulo ora, para que a fé seja tão viva, tão real, tão nutrida pelo Espírito, que dela brotem dois frutos essenciais: gozo e paz. Mas por que alegria e paz são tão importantes na vida cristã? Porque são sinais visíveis de uma alma rendida. São faróis espirituais que iluminam o caminho de outros. Uma pessoa cheia de alegria e paz no meio da tempestade prega um sermão silencioso mais poderoso do que 1000 palavras. Ela se torna um testemunho vivo de que Deus é suficiente, de que a fé é mais do que uma ideia e de que o reino é real. Esses frutos também são armas espirituais. A alegria fortalece. Neemias 8:10 nos lembra disso. A alegria do Senhor é a vossa força. Quando o inimigo tenta nos enfraquecer, ele primeiro tenta roubar nossa alegria, porque sem ela ficamos vulneráveis, pessimistas, desmotivados. Mas quando a alegria do Senhor está ativa em nós, o cansaço não nos paralisa, a crítica não nos derruba, a espera não nos desespera. Somos revestidos de força interior que vem da certeza de que Deus está conosco. A paz, por sua vez, guarda nossa mente. Em Filipenses 4:7, Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Essa paz é uma sentinela espiritual. Ela protege nossos pensamentos das setas inflamadas do medo, da ansiedade, da dúvida. Ela cria um escudo invisível que nos permite descansar mesmo em cenários adversos. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabemos quem governa. Talvez hoje você esteja lutando para manter essa alegria. Talvez a sua paz tenha sido roubada por situações inesperadas. Talvez a sua fé ainda exista, mas não está mais produzindo frutos visíveis. Essa oração de Paulo vem como um convite. Volte a crer, volte a confiar, volte a buscar essa alegria e essa paz, não como metas, mas como resultados naturais de uma fé renovada. Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva com plenitude, mesmo antes da resposta chegar. A fé viva não é apenas crer que Deus pode fazer, é crer que Ele é bom mesmo quando não faz. É se alegrar por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele dá. É repousar nele, mesmo quando tudo parece inquieto. E essa fé é gerada quando nos rendemos, quando paramos de lutar com nossa força e começamos a confiar com nosso espírito. Lembre-se de que Paulo não ora para que a alegria e a paz apareçam de forma mágica. Ele ora para que elas brotem no vosso crer. Ou seja, enquanto você crê, elas florescem. E se a fé se apaga, esses frutos também murcham. Por isso, mantenha sua fé acesa. Alimente-a com a palavra, com oração sincera, com louvor no meio da dor, com gratidão mesmo em meio à perda. Porque essa fé viva é o solo onde Deus planta alegria e paz que não se explicam, mas que sustentam. Você pode ter perdido muitas coisas, mas se sua fé estiver viva, Deus ainda pode fazer brotar uma alegria que surpreende, uma paz que ultrapassa o entendimento e uma esperança que não decepciona. Ore como Paulo. Peça para ser cheio de todo gozo e paz no seu crer. E você vai perceber que a fé verdadeira sempre produz frutos, mesmo nos desertos. O poder do Espírito Santo como sustentação diária da fé. Há algo profundamente revelador nas palavras finais da oração de Paulo em Romanos 15:13. Ele diz: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança que permanece, a fé que não enfraquece, a alegria que não evapora e a paz que resiste às tempestades, tudo isso, segundo ele, não vem da força humana, nem do otimismo emocional, mas do poder do Espírito Santo. Paulo está nos mostrando que a vida cristã não é possível sem essa ação diária e invisível do Espírito que sustenta, renova, fortalece e guia os que creem. O Espírito Santo não é um conceito doutrinário, é uma presença viva, é o próprio Deus habitando em nós, não como um hóspede eventual, mas como alguém que decide fazer morada. Ele não apenas nos visita, ele nos mantém de pé. É por isso que Paulo sempre conecta a vida prática da fé ao poder do Espírito. Em Efésios 3:16, ele ora para que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ele sabia que a força que precisamos para permanecer firmes não nasce da mente, nem da disciplina, mas do Espírito que opera de forma constante dentro de nós. Sem o Espírito Santo, a fé vira esforço, a esperança vira teoria, a oração vira monólogo, a adoração vira performance, mas com o Espírito, tudo ganha vida, tudo ganha propósito, tudo se alinha com o céu. É por isso que Paulo insiste, a esperança só se mantém viva no poder do Espírito Santo, porque é Ele quem nos relembra as promessas. É Ele quem renova as forças. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos. É Ele quem traduz nossas lágrimas em intercessão. É Ele quem sopra fôlego novo quando a alma está em ruínas. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo escreve: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse poder é o mesmo que atua em Romanos 15:13. Não é poder para impressionar, mas para permanecer, para resistir, para vencer os pensamentos de derrota, os ataques espirituais silenciosos, as vozes que tentam nos fazer parar. O Espírito nos dá poder para crer quando tudo diz o contrário. Ele nos equipa para caminhar mesmo sem enxergar.
Ele nos capacita a continuar orando, mesmo quando o céu parece em silêncio. Esse poder não se manifesta apenas em momentos extraordinários. Ele está presente no cotidiano. É o que nos levanta pela manhã com fé. É o que nos sustenta em silêncio quando não sabemos o que dizer. É o que nos ajuda a perdoar quando tudo dentro de nós quer se vingar. É o que nos acalma quando o coração começa a correr. É o que nos faz lembrar que ainda vale a pena confiar. Esse é o poder do Espírito Santo. Não apenas agir por fora, mas transformar por dentro. Jesus prometeu esse poder antes de subir ao céu. Em Atos 1:8 ele diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Testemunhas não apenas com palavras, mas com vida, com resistência, com fé constante, com esperança que não morre. O Espírito nos faz testemunhas da fidelidade de Deus, mesmo quando estamos sendo provados. Ele nos transforma em pessoas que não desistem no meio do caminho, que não se deixam levar pela incredulidade, que não vivem oscilando entre fé e medo. É por isso que a oração de Paulo é tão necessária hoje, porque muitos estão tentando manter sua fé com força humana, estão lutando com as próprias mãos contra gigantes espirituais, estão tentando viver a vida cristã no braço da carne. Mas essa caminhada exige uma fonte maior, e essa fonte está disponível: o poder do Espírito Santo. Ele é o combustível da esperança, ele é o fôlego da fé, ele é o consolo da alma cansada. Ele é o braço que nos sustenta quando já não conseguimos mais caminhar por nós mesmos. Se você está sentindo que sua fé está fraca, que sua esperança está se apagando, que seu coração está cansado, a resposta não é tentar ser mais forte. A resposta é clamar pelo Espírito. Voltar ao lugar de dependência. Voltar ao lugar onde o poder não é seu, mas de Deus. E Paulo nos ensina como fazer isso: orando, buscando, se rendendo, dobrando os joelhos, não para pedir coisas, mas para pedir presença. E quando a presença vem, o poder se manifesta. Não com espetáculo, mas com profundidade. Efésios 5:18 diz: "Enchei-vos do Espírito." Isso não é sugestão, é necessidade, é comando de sobrevivência espiritual. A fé viva precisa ser regada todos os dias. E quem rega é o Espírito. Ele nos lembra da cruz, nos conecta com a palavra, nos protege do engano, nos reposiciona quando nos desviamos, nos ensina a orar quando as palavras somem. Ele não é apenas um consolo, ele é sustento, ele é força, ele é o Deus que está em nós para que sejamos ricos de esperança em qualquer estação da vida. Hoje você pode pedir exatamente o que Paulo orou, não apenas por paz, não apenas por alegria, mas para que o poder do Espírito Santo se manifeste de forma constante em sua vida, renovando sua fé todos os dias, alimentando sua esperança em cada silêncio e tornando você uma testemunha viva da fidelidade de Deus, não apenas com palavras, mas com firmeza de espírito. A oração que sustenta até o fim. Se existe uma oração que atravessa o tempo, os desertos, as prisões e as dores silenciosas da alma, é a oração por constância na esperança e firmeza na fé. Paulo não orou para que você apenas suportasse. Ele orou para que você fosse cheio de esperança, transbordante de fé, revestido de alegria e paz, não como sentimentos passageiros, mas como marcas visíveis de alguém que anda com Deus, mesmo quando tudo parece invisível. E essa oração, feita há séculos, ainda ecoa hoje para aqueles que decidiram não desistir. Talvez você esteja cansado, talvez a alma esteja abatida, a fé desgastada e a esperança manchada de frustrações. Talvez você ore, mas não sinta mais. Cante, mas não se emocione mais. Leia, mas não ouça mais a voz. E tudo isso te faz pensar que algo se perdeu. Mas escute, o Deus da esperança ainda está aqui. Ele não abandonou o altar onde te encontrou pela primeira vez. Ele não desistiu de te sustentar. Ele não cancelou o que prometeu. Ele só está esperando você se render de novo. Não é tarde para orar como Paulo. Não é tarde para dobrar os joelhos e dizer: Senhor, enche-me, enche minha fé de vida, minha alma de paz.
meu coração de alegria, meu espírito de esperança. Que eu não caminhe mais no automático, mas no poder do Teu Espírito Santo. Essa oração não é bonita, é urgente, não é simbólica, é essencial, porque sem ela nos tornamos sobreviventes da fé. Mas com ela, nos tornamos testemunhas vivas da glória de Deus. Você foi chamado para permanecer firme, para confiar até o fim, para acreditar mesmo quando não há sinais, para manter o coração aquecido mesmo em tempos frios. E isso só será possível se o Espírito Santo for a sua força. A constância não vem da mente, mas da presença. E a presença se ativa com oração sincera, com sede espiritual, com rendição total. Essa é a sua hora. Essa é a sua resposta. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários com fé: eu escolho viver cheio de esperança, alegria, fé e poder no Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser reanimado por dentro. Inscreva-se no canal agora para receber mais conteúdos que edificam, despertam e ativam a sua vida espiritual. O Deus da esperança ainda está escrevendo sua história, e o final dela será maior do que qualquer início que te feriu. Você não está sozinho e jamais esteve.